Mais um minutinho, gente. Opa, já deu. 8h30, tá? Eu vou pedir a ajuda de vocês para ir admitindo o pessoal aí para dentro da sala, tá? Para o nosso encontro. Se alguém ficar bloqueadinho ali na entrada, que eu já vou compartilhar os slides com vocês, tá? Pessoal, então assim, ó, na sequência da apostila, se vocês estiverem acompanhando, a aula de hoje, ela falaria sobre diagnose, tá? E qual que seria o apelo da diagnose? Porque lá no passado, na segunda ou terceira semana de aula, a gente falou sobre sintomatologia, né? E falamos sobre os sintomas, tá? Naquela ocasião, eu já fiz um gancho de diagnose com vocês, que seriam como que a gente identifica doenças a campo, né? Porque o sintoma, ele é uma etapa do processo. A diagnose tem a ver com realmente eu conseguir fazer um diagnóstico real, onde eu posso ver vários sintomas para conseguir chegar num diagnose, né? Ou às vezes o sintoma, o sinal é nítido. Mas enfim, algumas doenças eu consigo avaliar olho nu, outras eu vou ter que submeter a testes, né? Como a gente comentou, o vírus vai ter que ser ELISA ou PCR. A bactéria começa pelo gram positivo ou gram negativo, daí vai para morfologia. Nematóides eu também tenho que conseguir fazer extração e identificar, né? Os vírus, os fungos, a maior parte deles eu consigo evidenciar sintomas ou sinais, né? Mas ainda teria uma fase de identificação em laboratório, né? E assim, gente, então essa aula seria aquela aula que nitidamente a gente teria que ter em laboratório, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Um dos temas dessa aula é os postulados de Koch, tá? Eu já comentei isso com vocês, mas eu vou enfatizar hoje de novo, tá? E eu vou avançar o conteúdo teórico, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre controle de manejo de doença, tá? Então, se a gente tiver oportunidade aí no futuro próximo da gente conseguir fazer essa prática, vocês já ficam aí de sobreaviso, tá? É lógico que para a gente conseguir fazer essa prática, eu também preciso ter plantas doentes, né? Porque eu preciso ter fonte de inóculo. Então, o inverno, ele judia um pouco da gente nesse sentido, mas não é impossível, tá? Então, só para que vocês que estiverem seguindo a apostila ou estiverem fazendo os exercícios do AVA, tal, porque também agora a gente já está, parece que acabou de começar o segundo bimestre, mas na verdade ele já está acabando, né? A gente está aí, hoje, contando a aula de hoje, só tem mais 15 dias de aula, né? Então, a gente já está na reta final. Então, por isso que eu já tô avançando o conteúdo, tá? Então, façam as atividades do AVA, gente, não percam a chance de pontuar, desafio nota máxima, tudo aquilo que você já conhece. Não deixem para fazer isso de última hora, que o sistema vai sobrecarregar e vocês vão ficar prejudicados, tá? Eu faço um controle semana a semana do que vocês estão produzindo, tá? Não se percam. Bem, gente, então, assim, como eu acabei de comentar com vocês, então eu vou conversar de novo sobre postulados de Koch, porque seria um assunto que poderia ter uma carga horária teórica, e aí depois a gente já começa o manejo, tá? Se vocês forem olhar a apostila de vocês, gente, nessa aula de diagnose, além dos postulados de Koch, ele fala para vocês sobre características de como que você esteriliza um tecido vegetal, como que você corta para montar uma placa, né? Então, é por isso que eu digo que ele é muito prático para a gente trabalhar aqui na teoria, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, ou quiserem perguntar sobre o assunto, a gente pode comentar sem problema nenhum, tá? Mas o tecido, por exemplo, você tem que fazer a asepsia dele, alguns é em acetona, outros é em álcool, outros é em água destilada, ou água sanitária, né, tipo que boa, diluída. Aí você faz o corte, você tem que preparar o meio de cultura, vai fazer a imersão desse tecido ali. Enfim, ela é um processo bem prático, né? Eu não vejo muito sentido a não ser que a gente não tenha condição realmente de ir para laboratório, né? Mas entendo que
não valeria a pena trazer isso como desenho para vocês, tá? O postulado de Koch, gente, a gente já conversou sobre ele, né? Mas o que ele tem, o que é o que do postulado de Koch? São 4 teorias que se complementam, né? Ela foi desenvolvida por um pesquisador chamado Koch. Vocês estão enxergando os slides? Alguém pode me responder, por gentileza? Sim, professor. Obrigada. Sim, professor, tá bom o slide. Tá, brigadão, tá? Então, o postulado de Koch, gente, foi um postulado, né, desenhado por Koch, que ele é um dos pais aí da microbiologia, para auxiliar a diagnose, né? Então, assim, você via uma planta com determinados sintomas, se vocês lembrarem lá das nossas aulas da história, da fitopatologia, a doença acontecia, a gente não sabia direito o que era, né? Hoje, com o coronavírus, a gente consegue ter um pouco de noção de como realmente as pessoas podem se perder, né? Até entender os primeiros sintomas, até conseguir entender como que é a evolução da doença. Então, imagine que para as plantas acontecem da mesma forma, né? Então, quando a doença é nova, você não tem muita rastreabilidade, você tem que aprender a identificar, né? Então, o postulado de Koch foi, vamos dizer assim, a primeira teoria, a grande teoria de metodologia de avaliação de diagnose de doença de planta, tá? Então, aqui está a carinha do Koch. Veja que é uma teoria lá, ele nasceu entre 1843 e morreu em 1910. Então, a teoria não é nova, né? Então, ele teve vários feitos aí, né? Desenvolvimento da microbiologia, essa questão de meios de cultura, né? Que hoje tudo que se faz, que se reproduz em laboratório é com base em meio de cultura, né? As vidrarias, enfim, ele realmente foi uma grande figura para a nossa área, tá? Os postulados dele, gente, são esses 4, tá? Então, a gente, vamos dizer assim, resume eles em: o primeiro é associação constante, o segundo, reprodução em cultura pura, né? Aí a reprodução dos sintomas numa nova planta sadia, e aí o reisolamento em laboratório para você conseguir verificar se o patógeno no microscópio é o mesmo, né? Então, o que acontece de maneira prática? Você enxerga uma planta com determinado sintoma, né? Você vê que aquilo só acontece naquela planta, tá? Você vai pegar o tecido da planta doente, vai levar até o laboratório, vai submeter essas técnicas de esterilização da folha, tá? Primeiro, você pode fazer o que a gente já fez em outras disciplinas, que é você passar alça de platina sobre o sintoma doente, que a gente faria nessa prática de laboratório de novo, né? E você monta uma lâmina, né? Na lâmina, você vai enxergar provavelmente o corpo vegetativo e o reprodutivo do fungo. Se ele for um fungo conhecido, você já termina a diagnose aí. Se ele não for conhecido, você vai estudar, né? Daí, então, identificado, né, visto, por exemplo, que ele realmente é um fungo, você deveria submeter ele para ele crescer numa cultura pura. O que é essa cultura pura? É um meio de cultura que represente a planta, né, aonde você vai conseguir colocar um pedacinho de tecido ou uma gota de solução com esporo do fungo ali, e você vai deixar por um determinado período aí numa geladeira específica que tem fotoperíodo, né, onde você regula a temperatura e a luz, né, e você deixa isso por um período de tempo também conhecido na literatura, e aí esse patógeno vai crescer nessa placa, tá? Quando ele cresce, você usa, por exemplo, um pincel e você vai fazer uma lavagem dessa placa e vai diluir esses esporos em água, tá? Depois disso, você faz uma contagem do número de esporos para determinar uma concentração dessa água, tá? E aí você coloca esse conteúdo conhecido, né, de quantos por cento de fungo tem dentro desse líquido, e você vai pulverizar isso numa planta sadia, da mesma espécie, logicamente, para ver se essa planta vai reproduzir os sintomas, tá? Se ela reproduzir, ela fecha o terceiro postulado de Koch,
tá? E aí você faz a retirada dessa parte da planta com sintoma, leva no laboratório e tenta reisolar, né? Então você vai tentar ver o patógeno de novo. Se a fase 4 fechar com a fase 1, você identificou uma doença desconhecida, tá? Então, apesar de ser um processo bem trabalhoso, ele é bem concreto com relação ao resultado, tá? Então, aí aqui eu coloquei uma sequência de slides só esmiuçando o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, o que acontece na associação constante, né? E daí, assim, gente, o que vocês vão entender também, que eu vou mostrar aqui para frente, é que para algumas doenças, como é o caso aqui da ferrugem, enfim, que são patógenos associados com plantas vivas, eles não conseguem ser associados com os postulados de Koch, tá? Nenhum esporo que não consiga se reproduzir na planta viva, você consegue fazer postulados de Koch, tá? Então aqui a ferrugem está citada porque ela é um tipo de sintoma muito clássico de associação constante. Você olha o tipo do sintoma e sabe que é ferrugem, tá? Então é isso que essa etapa aqui está querendo dizer. O carvão é a mesma coisa, o oide é a mesma coisa, porém eles não conseguem ser submetidos nessa segunda etapa, tá? Que é o isolamento em cultura pura. Não existe meio de cultura que o esporo da ferrugem cresça, tá? Enfim, tá? Então aqui eu coloquei algumas imagens tentando reproduzir isso para vocês. Eu citei o exemplo do fungo, mas aqui ele está mostrando que pode ser com bactéria também, né? E aqui mais ou menos seria esse esquema que eu faria com vocês em laboratório, né, gente? Então aqui é um exemplo que se tiraria, se pegaria uma folha do campo, né, com o sintoma, aí você recorta isso aqui com bisturi, né, faz asepsia em álcool por 30 segundos, depois deixa imergido em hipoclorito por 1% até 1 minuto, né, e aí você vai colocar no meio de cultura, né, coloca o pedacinho da planta aqui no meio, né, e aí você tampa, esteriliza as bordas com fogo, né, na presença da uma lamparina, e aí você veda com plástico e vai deixar isso por um período de tempo. Esse desenho aqui já está mostrando o crescimento, né? Então, onde está escuro é que tem presença do patógeno, né? Então, aqui está a restrição que eu falava para vocês, né? Então, parasitas que sejam biotróficos, que eles precisam do tecido vivo, não tem como fazer essa segunda etapa, tá? Mas todos os demais, todas as manchas, enfim, são possíveis, tá? Aqui a inoculação, né? Por fim, a fase do isolamento, tá? E daí aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, só para configurar como a gente não conseguiu fazer em loco. E realmente isso aqui, para você conseguir fazer em loco, gente, vai levar aí 1 mês, às vezes mais de 1 mês, tá? Porque para até o meio de cultura crescer, ele leva um determinado tempo também, até fechar, tá? Como eu já mencionei isso aqui para vocês no comecinho do semestre, eu queria entender se vocês têm alguma dúvida, ou se eu posso avançar para o nosso próximo assunto. Preciso que alguém me responda. Alguém comigo? Estamos esperando o Virso responder, professor. Eu acho que é tranquilo, né, gente? Cadê o Wilson? Dá para seguir, professor. Acho que a questão é aprofundar mesmo no assunto, não tem outro jeito. O dia que for em laboratório, de repente tem que fazer de repente um estudo lá, isso na prática mesmo, né? Mas fora isso, é pegar a apostila ali, olhar, entender, porque abranger um assunto assim que ele é extenso, é vasto, tem E é prático, né? é prático, assim, Eu só poderia estudando. Eu poderia dar vários artigos para vocês, gente. Até eu separei a minha tese do doutorado para apresentar um trecho para vocês, porque eu tive que fazer isso várias vezes. Só que eu acho que continuaria sendo teórico, né? Então, vamos esperar aí uma oportunidade da gente fazer ao vivo, né?
não necessariamente o postulado de Koch como um todo, mas essa etapa prática, né, de selecionar tecido, de reconhecer o patógeno, de fazer asepsia, eu acho que talvez até meio de cultura vocês tenham feito com a Jucimari em solos, em microbiologia agrícola, eu acredito, né? Ela me fala que ela sempre faz, pelo menos. Então, acho que um pouco de meio de cultura vocês têm noção, né? Enfim, tá? Aguardemos cenas do próximo capítulo. Então, para a gente não perder tempo, gente, o nosso último assunto, mas ele é dividido em 3 etapas, né? Que é o 4.1, ponto 2 e ponto 3. Ele vai falar sobre o controle de doenças, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o princípio de Wetzel. Vocês vão ver que é uma aula relativamente curta, a não ser que vocês tenham dúvida. Daí, na próxima aula, a gente fala sobre controle, se eu não me engano, é genético e químico. E aí, depois entra físico e biológico na sequência e a gente fecha com o manejo integrado, tá? Então, aí vocês já sabem a sequência dos próximos capítulos, tá? Então, hoje é como se fosse uma introdução à forma da gente pensar o controle de doença, né? Em que momento que ela vai acontecer e quais são da onde que vêm as medidas, tá? Não esqueçam que eu tenho que passar, eu passei já um material para vocês durante a tarde, mas eu tenho que dizer o que é a avaliação, tá? Tem a ver com esse trecho da aula. Enfim. Então, assim, gente, dentro dos princípios de controle, por que a gente tem que fazer o controle de patógenos em planta? Porque se perde muito, né? Ele consome muita parte do tecido vegetativo, seja um fungo de raiz, de caule, principalmente de folha ou de frutos, né? Então, o controle se faz necessário. O que a gente vai ver é se os controles podem ser preventivos ou se eles serão curativos e de que forma serão, tá? Então, assim, a gente tem uma ferramenta que é, por exemplo, o melhoramento genético com relação a doenças, que ele já serve para você evitar ter que fazer o controle dessas doenças com fungicida. Então, é uma técnica, por exemplo, que deveria eliminar a outra. A questão é que, às vezes, você tem o melhoramento genético associado a uma característica, mas você vai ter o problema no campo com outra, né? Então, por isso que você continua tendo que usar o fungicida, né? Mas no trigo, por exemplo, gente, é bem característico, né? Você sempre faz uma escolha com trigo. Ou você escolhe uma cultivar suscetível a doenças, mas que tenha um teto produtivo bem alto, e aí você sabe que você vai ter que fazer manejo de fungicidas com mais frequência, ou você vai pegar uma cultivar mais resistente, vai gastar menos com fungicida, mas também produz menos, né? Então é em cima disso que eu coloquei essa pergunta, né? O que é mais importante? A gente atender uma demanda de produção, comércio e consumo, né? Ou evitar doenças, produzir menos, mas também não ter uma quantidade suficiente para atender o consumidor, né? Então, aí seria uma daquelas discussões sobre a questão do orgânico versus ao agroquímico, por exemplo, né? Então, a agricultura orgânica é possível? Para algumas culturas até mas eu sempre vou produzir muito menos do que a agricultura convencional. E eu tenho uma quantidade de pessoas aumentando dia a dia na terra, né? Então, as pessoas precisam comer. Então, eu produzo alimento para alimentar todo mundo, ou ok, as pessoas morrerem de fome, mas aquelas que forem comer vão comer alimentos, entre aspas, e bem entre aspas, mais saudáveis, né? Quer dizer que sem agroquímico. Enfim. Então, aí nasce uma provocação com relação a esse tema que é manejo de doença, tá? Então, o controle de doenças de planta, gente, ele não pode ser abordado isoladamente, né? Então, eu gosto de pensar no manejo integrado desde o princípio, porque a gente tem que pensar que a cultura também está integrada, né? Ela não vai estar ali, a não ser que a gente esteja falando de uma espécie perene, que ela realmente vai ser manejada ano após ano. Se ela for uma cultura anual, eu vou estar trabalhando com rotação de cultura ou alternância de verão e inverno. Então, isso é integrado, né? É integrado ao clima, à variedade, à adubação, a tratos culturais, as plantas daninhas que ficam remanescentes, pragas e também doenças, né? Então, gente, o manual de fita ele dá destaque a um pesquisador chamado Wetzel, né? Ele passou anos estudando
essas questões voltadas ao controle. Então, as principais teorias vieram dele. A primeira veio em 1925, né, onde fala que controle deveria ser pensado como uma prevenção dos prejuízos de uma doença, né? E em 29 ele refaz esse raciocínio dizendo que o controle é aceito como válido para fins práticos, né? Somente quando ele for lucrativo. O que isso quer dizer? Que eu não vou ter que controlar sempre a doença no campo e a qualquer custo. O controle ele está inerente ao quanto que eu quero produzir, mas também que os tratos culturais para o controle paguem o controle no final das contas. Porque se o produtor gastar mais para controlar do que ele vai depois lucrar, vai tornar a atividade inviável, tá? Então, aqui fica outra provocação para vocês com relação a esse tema, tá? Aí vem a lei de Liebig complementando, né, essa questão de tudo estar interligado, que vocês também já devem conhecer essa teoria de outras disciplinas, que a gente sabe que uma planta bem nutrida, teoricamente, ela deveria ser menos doente, porque ela não tem fragilidades em processo nenhum e nem em constituição celular e de tecidos, né? E a lei de Liebig diz que existe uma quantidade mínima de cada nutriente dentro da planta, para que ela consiga sobreviver, ter todas as suas fases, e que esses elementos são insubstituíveis, né? Um não pode substituir o outro, né? Bem, então, a partir daí, ok, se a planta apresentou, gente, ou alguma deficiência nutricional, ou a gente sabe da questão do triângulo, fechou uma condição de doença, a partir daí a gente vai ter que trabalhar com ela, né? Ela passa a ser uma verdade. Então, o controle de doenças, ele passa por alguns vieses, né? Então, a primeira questão que eu coloquei ali para vocês é que visa a redução na incidência e na severidade. Então, só relembrando para vocês, incidência é se tem ou não tem a doença. Severidade é o quanto de doença tem, né? Então, incidência, por exemplo, eu posso dar uma resposta em percentagem. Em 10 plantas doentes, quantas plantas estão com a doença? A cada 100 plantas, para ficar bem fácil da gente transformar em porcentagem, né? Então, se a cada 100 plantas eu tenho 10 com sintomas, independente de quanto de sintoma ela tem, eu tenho 10% de incidência, tá? A severidade vai me dizer o quanto de doença eu tenho em cada uma dessas plantas, tá? Fica claro isso para vocês? Virso, responda, Virso. Porta-voz da fitopatologia? Bom, gente, se não ficou, vocês perguntem, tá? Bom, então, assim, essa questão de trabalhar com incidência e severidade, ela faz parte do manejo integrado das culturas, e ela tem uma conotação econômica e biológica, né? Biológica tem a ver com o ciclo, econômica tem a ver com se o controle paga o manejo dessa doença ou não na cultura, né? Então, aí ela se fundamenta dentro da eficiência dos métodos de controle. Então, por isso que a partir de semana que vem a gente vai esmiuçar os métodos para entender quando que eles são eficientes e como que eu trabalho eles, tá? Então, para eu alcançar o máximo de eficiência, o que eu preciso ter? Conhecimento sobre a etiologia da doença. Etiologia é todo o ciclo da doença. O ciclo pode ser primário ou secundário, de acordo com o que o patógeno tenha, né? Então, entendendo da disseminação, a sobrevivência, disseminação, infecção, colonização e reprodução. Depois, os conhecimentos quanto às condições climáticas que afetam essa etiologia, né? O que acelera, o que desacelera. Aí vem o conhecimento do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que é a relação do patógeno com a cultura, que aí é as nossas duas últimas aulas, né? Então, quais são as artimanhas que os patógenos têm para atacar a planta e como que a planta se defende, né? E, por fim, a eficiência dos métodos de controle que hoje a gente tem disponível para justamente estar usando como ferramental para manejo. Então, em cima disso, desses estudos sobre essas questões, o Etzo determinou cinco visões sobre a doença, né? Então, que são determinados aí por princípios de Wetzel, tá? Então, o primeiro princípio é a exclusão, o segundo é a erradicação,
o terceiro, a proteção, o quarto, imunização e o quinto, terapia, tá? Então, se vocês estiverem anotando aí, gente, anota esse slide aí 9 com asterisco, porque a atividade avaliativa de hoje é justamente vocês usarem do material que eu mandei, eu já vou dizer qual parte, tá? Que eu mandei no grupo. Vocês vão indicar para mim a relação dos princípios de Wetzel dentro do capítulo de doença, tá? Pós-colheita. Bem, então, tentando cruzar essas informações, gente, percebam aqui, ó. Então, a gente conversou lá no passado que sobrevivência é subentendido como o primeiro estágio do ciclo primário da doença, tá? O Wetzel determinou, gente, que na fase de sobrevivência, se eu conseguir promover a erradicação desse patógeno, erradicação significa que eu vou eliminar ele, tá? Se eu realmente consigo eliminar, o patógeno não muda de fase, tá? Ele não pode como ir para a disseminação, porque não tem mais patógeno, tá? Mas quando a erradicação falha, o patógeno ganha o jogo, né? Então, teoricamente, 1-0 para ele. O Wetzel determina que no processo de disseminação existem técnicas de exclusão. Se eu conseguir excluir o patógeno, ele não consegue mudar de fase. Mas se a exclusão falhar, esse patógeno dissemina. 2-0 para ele, tá? Aí o Wetzel determina processo de proteção de plantas, tá? Se eu conseguir proteger a planta, o processo infeccioso não começa, tá? Só que se falhar a proteção, 3-0 para o patógeno, tá? Daí, entre infecção e colonização, existem tratamentos de terapia e imunização, tá? Na verdade, nos três, né? A partir de infecção, colonização e reprodução, quer dizer, dentro do hospedeiro. E o fungicida é um exemplo de terapia, né? Que eu vou estar usando para tentar curar, né? Então, perceba que se mesmo assim eu tiver fungo que tem a habilidade de sobreviver, quer dizer que nessa dinâmica o patógeno foi mais inteligente que nós como agrônomos, porque ele conseguiu driblar todos os processos que a gente traçou com relação a uma estratégia de detonar com ele, tá? Ficou claro isso, gente? Alguém responde, senão eu vou dar aula só para o Wilson? Ai, Jesus, alguém comigo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, tá ouvindo ou sim que entendeu? Não, tô ouvindo, entendi sim, professor. Tá, Sim, obrigada. professor. Obrigada. Bem, gente, então, dentro desses princípios de Wetzel, né, a gente vê o nosso famoso triângulo ou a banquetinha, né? Então, aí hospedeiro, patógeno, ambiente acontecendo ao mesmo tempo, gerando doença, né? Então, aqui está representado por esse triângulo preto. Bem, então, o que ele fez, gente? Além de ele determinar os 5 princípios, ele foi associando os princípios com as faces desse triângulo, tá? Então, aí ele fala sobre os princípios sobre o patógeno, dos princípios sobre o ambiente e dos princípios sobre o hospedeiro, né? Então, sobre o patógeno está a evasão, exclusão e erradicação, sobre o ambiente está a evasão e regulação, e sobre o hospedeiro, terapia, proteção e imunização, tá? Então, medidas de controle baseadas na evasão. Então, a evasão visa a prevenção da doença através de táticas de fuga dirigida contra o patógeno, né? Não deixando o patógeno atingir um ambiente que seja favorável à doença, né? Então, na ausência de variedades que sejam resistentes, ele deveria ser a nossa primeira opção de controle, tá? A questão é que a opção não significa que seja efetivamente possível para todas as doenças, né? Então, escolha de áreas geográficas. Então, isso é um exemplo, gente, de você semear em áreas que são isentas da doença, tá? Aí você toma outros cuidados, por exemplo, de comprar sempre sementes sadias
E aí, se esse patógeno não tiver a habilidade de ser carreado pelo vento, enfim, você nunca vai ter aquela doença naquela área. Mas eu entendo que isso é muito difícil, né? Assim como escolha do local de plantio, tá? Então, eu entendo que a evasão, ela é válida quando você não tem uma doença na forma de pandemia, tá? Mas quando a doença já atingiu todas as áreas cultiváveis, a evasão passa a ser descartada, não tem como trabalhar com ela, tá? Então, por quê? Porque a medida leva em função a ausência ou presença do patógeno, e o patógeno está associado ao hospedeiro, né? Então, um exemplo que eu sempre dou para vocês é o seguinte: eu tenho como eliminar a ferrugem da soja? A gente sabe que, de tanto que tem uma medida quarentenária, né? Que a quarentena da soja. É um período em que eu não posso plantar soja, um vazio sanitário. Deveria funcionar? Deveria. Tá? Seria uma tentação, uma tentativa de. É o próximo assunto que a gente vai falar, de que o patógeno se dissemine, né? Mas a questão primeira é que o esporo se dispersa pelo ar, atravessou um oceano. Segundo, ele fica em plantas guachas ou em plantas hospedeiras, né? Então, são características que vão impedindo a evasão. Se eu deixar de plantar soja por 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu consigo eliminar a ferrugem da soja? Consigo, tá? Porque é um patógeno que precisa de um hospedeiro vivo e que ele não vai conseguir se segurar em outras plantas durante todo esse tempo, tá? Agora eu pergunto para vocês o que seria do mundo se a gente deixasse de plantar soja por 5 anos, tá? 3 anos. Então a gente sabe que é uma técnica inviável, tá? Então entenda que a evasão vai ser bem possível em áreas imunes, onde a doença não existe, tá? E não é de fácil transmissão. Aí entraria as medidas de exclusão, né? Então, a exclusão é que visa a prevenção da entrada e estabelecimento de um patógeno também em área ainda indene, né? Então, através da proibição, fiscalização, interceptação de plantas ou vegetais quando necessário, né? Então, visa estabelecer, impedir a entrada do patógeno com alto potencial destrutivo em lavouras onde ele ainda não existe, né? Então, aí, as medidas que a gente tem, ou as ferramentas que a gente tem, seriam justamente o que eu acabei de falar, né? Que é o vazio sanitário, medidas quarentenárias, legislativas. Então, a compra de uma semente de qualidade, que eu não usar grão como semente, porque eu posso estar propagando a semente, né? Isso vale também para mudas, né? Então, o mesmo padrão de qualidade que eu uso para semente, existe um viés para mudas que eu também tenho que atender, tá? Então, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês. E aí vem o próximo princípio, que seria o da erradicação, né? Então, a erradicação, ela visa eliminar um patógeno numa determinada área, tá? E aí, para que esse processo tenha viabilidade, eu dependo do espectro de hospedeiros. Então, teria que ser, como eu falei para vocês, um hospedeiro único, porque se for vários hospedeiros, como é o caso, por exemplo, do mofo branco, né? É muito difícil erradicar. Eu teria que eliminar mais sei lá, de 200 culturas para ter certeza que esse patógeno não estaria, né, mudando de fase, né? Então, depende do espectro de hospedeiros, depende da capacidade de disseminação, né? Se ele vai ser levado pelo ar, pelo vento, por gotas d'água, enfim, como que esse patógeno se dissemina, né? E da viabilidade econômica dessa técnica, tá? A erradicação pode ser de aspecto amplo ou restrito, né? Dependendo da forma que ela vai ser aplicada e por quanto tempo, né? Então, alguns exemplos de medida de erradicação seria a eliminação de plantas doentes na lavoura, né? A gente sabe que para algumas culturas, onde você tem muitas plantas por metro quadrado, isso é muito difícil, né? Mais que para plantas florestais ou perenes, tipo café, cacau e fruteiras, né? Eu posso eliminar plantas doentes e às vezes devo eliminar, né? Para conseguir ter um manejo do pomar mais efetivo, tá? Também teria que eliminar hospedeiros selvagens, que aí podem ser plantas daninhas, por exemplo, né? Então, quando eu elimino planta daninha, eu tô fazendo indiretamente uma medida de manejo integrado, muitas vezes preventivo, porque aí esse patógeno, na ausência da cultura principal, ele não tem onde ficar hospedado,
né? A questão de aradura profunda, gente, eu deixei aqui porque está no manual, mas eu não concordo, tá? Primeiro por causa da gente entender todos os benefícios do plantio direto, mesmo sabendo que a palhada pode acumular, né? Pode ser uma fonte de inóculo, mas eu penso que a aradura, você está pegando o problema de cima e jogando para baixo, pegando o problema de baixo e jogando para cima, tá? Aí vem a questão do Hogging, então, que seria a eliminação, né? O Hogging está mais associado a hortas, justamente pela viabilidade de você conseguir fazer essa prática, né? Ou outras técnicas seria a desinfecção física ou química do solo. A gente vai estar vendo isso nas próximas semanas, né? Então, seria técnicas de usar produtos químicos no solo, ou mesmo a própria palhada, ou usar algum TNT ou plástico para tentar trabalhar a solarização, para tentar matar o patógeno, fazer com que ele não mude de fase, tá? A gente vai ver isso nos nossos próximos encontros. Aí vem a medida de regulação, né? Então, a regulação, o que é? Ela possibilita o controle de doenças. Aqui ele fala de bióticos ou abióticas, é porque o clima está interferindo, né, gente? Então, a eficiência desse método depende do grau de influência de um determinado fator do meio ambiente no desencadeamento do patógeno, né? E depende da possibilidade de você conseguir controlar esse ambiente, né? Então, a gente já entende que controlar o ambiente não é muito fácil, tá? Aonde que isso seria fácil? Se eu conseguir produzir em casa de vegetação, né? Aonde eu tenho todos os meios controlados. Eu sei o quanto de água que eu vou irrigar e de quanto em quanto tempo. Eu consigo controlar a temperatura, a ventilação. Eu vou plantar em substrato, então eu posso substituir o substrato. Enfim, eu consigo deixar esse lugar imune, né? A campo, eu estou trazendo alguns exemplos que o manual de fito traz, né? Então, quando eu controlo a água de irrigação, que eu não molho muito, eu diminuo meus problemas com dumping off, né? Também com podridão cinzenta do caule. A sarna da batatinha, eu consigo controlar ela indiretamente regulando o pH do solo, reduzindo ele, né? Se eu elevar o pH do solo, eu controlo a hérnia das crucíferas, né? O fusário não resiste à subsolagem, né? Você estraça o fungo, ele não sobrevive, tá? Só que cada reação tem uma consequência, né? Então, assim, se eu reduzo o pH do solo, quais plantas vão conseguir sobreviver bem sobre um pH reduzido? Se eu elevo, isso também impacta na cultura. Se eu fizer uma subsolagem, o quanto de matéria orgânica e de microbiota do solo eu estou perdendo. Então, mesmo vocês entendendo e aprendendo que isso pode ser uma prática de regular a doença de planta, no final das contas você tem que ver se vale a pena, né? Tá? Que é o segundo conceito do Edson, lá de 1929, né? Ele tem que ser viável economicamente. E aí, gente, vem a proteção, tá? Então, medidas de controle baseada na proteção tem a ver com a prevenção do patógeno hospedeiro. Então, as medidas têm que chegar antes do patógeno, né? Então, eu coloquei ali para vocês medida de fungicidas, mas ele tem que ser preventivo, tá? Bactericidas, a gente sabe que tem poucos fungicidas que têm efeitos bactericidas de verdade a gente não tem, né? São alguns fungicidas que têm alguns elementos inorgânicos que têm aí efeitos sobre segurar a bactéria, não sobre controlar, simplesmente impede que ela avance, né? E o uso de inseticidas para você controlar a vetor, para realmente impedir que a planta seja picada por um vetor e com isso ela contrai algum vírus, tá? As medidas de proteção têm a sua eficiência na dependência da toxidez inerente do fungicida, né? A toxidez com relação ao patógeno, que o patógeno venha sobre a planta e se ele, entre aspas, se alimentar desse patógeno, né, na hora dele tentar entrar na planta, esse fungicida mata o patógeno, né? A estabilidade, então isso vai ter a ver com residual, e por isso tem a ver com épocas de fazer aplicação, dose e número, né? E além de condições operacionais, se eu consigo entrar na lavoura sempre que eu preciso para fazer esse controle e se as aplicações vão atingir a parte da planta que estão com esse problema, né? Então, por exemplo, se eu estou querendo trabalhar, se eu estou com um problema de fungos de solo, não adianta eu entrar com um produto foliar que não vai resolver,
tá? Então, é mais ou menos isso que o autor quer dizer, tá? Aí eu tenho técnicas também denominadas de imunização, né? Então, a imunização baseia-se no desenvolvimento da planta resistente. Então, isso tem muito a ver com melhoramento genético, com a questão dos indutores de resistência, que a gente falou na última aula, ou com a imunização biológica, né? Que aí eu vou soltar alguns micro-organismos ali que têm habilidade de controlar os patógenos antes que eles gerem problema na planta, tá? Então, seria os 3 vieses, tá? E aí, por fim, gente, vem normalmente a terapia, que é quando eu vou trabalhar a sanidade da planta, mas o patógeno já desenvolveu sintomatologia, então eu já estou enxergando a planta doente, tá? A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar matar o patógeno para que ele não evolua, porque regredir não tem, eu não tenho como ter uma planta limpa de novo, né? A planta, se ela já teve sintoma um dia, ela só vai deixar de ter se ela perdeu aquele tecido, né? A folha caiu, ela perdeu determinada vagem, enfim, porque todo dano de doença em planta ele é irreversível, né? Então, quando eu faço a terapia, eu quero frear o avanço, tá? É isso que eu quero fazer. Então, aqui estão alguns exemplos, né? O uso de fungicidas sistêmicos, translaminares, né? E aí já não são mais não são os preventivos, são os curativos. E aí, se eu estiver falando de plantas, como eu falei, perenes, né? Fruteiras, florestais, eu posso fazer cirurgia das lesões ou remoção de galhos, porque a planta tem habilidade de continuar se desenvolvendo. E eu tenho uma terapia também relacionada com tratamento térmico, que através de temperatura eu vou regular também o avanço da doença na planta, tá? E isso tem a ver, gente, com eu tratar mudas para, por exemplo, cana-de-açúcar, para fazer uma semeadura desse material, ou também com alimentos pós-colheita, tá? E aí vem justamente a atividade que eu proponho para vocês hoje, tá? Então, eu mandei um material para vocês sobre a cultura da maçã à tarde, tá? Nesse material tem um capítulo específico sobre pós-colheita e doenças de pós-colheita, tá? E ali ele vai trazer um texto bem amplo para vocês, com exemplos de doenças que acontecem na pós-colheita e as possíveis técnicas, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Primeiro que vocês façam uma leitura bem boa, pelo menos desse capítulo, porque é bem amplo, né? O conteúdo inteiro tem muita coisa, então vão direto no capítulo que eu estou pedindo, de doenças em pós-colheita. E aí eu quero que em cima desses princípios do Wetzel, né? Então, dentro dos 5 princípios, vocês narrem para mim, nesse estudo de caso, quais são as metodologias apontadas nesse trabalho, tá? Ficou claro isso para vocês? Eu não entendi muito bem, Bruno. Não entendeu a avaliação? Eu não entendi como que é para fazer essa... como que é para narrar isso. Não entendi. Lembra que eu pedi para vocês marcarem ali um slide com os 5 princípios do Wetzel? Eu vou voltar nele lá. Tá? Eu não me engano, o slide 9. Aqui. Tá? Ó, os princípios do Wetzel são esses 5, tá? Eu acabei de descrever para vocês um a um deles, né? Então, o que significa a teoria e alguns exemplos de técnicas que vocês podem usar. O que eu estou pedindo para vocês é um estudo de caso voltado à maçã, tá? Então, eu mandei um material em PDF para vocês no grupo hoje de tarde. Desse material, ele vai falar sobre vários assuntos voltados à maçã. Um dos capítulos dele é sobre doenças de pós-colheita, tá? Eu quero que vocês leiam esse capítulo e aí, diante da narrativa desse texto, vocês escrevam para mim sobre os princípios de exclusão. Como que eu posso excluir aquelas doenças da maçã em pós-colheita? Se eu posso ou não posso, tá?
Se eu não posso, você vai justificar por que não pode naquela fase. Se puder, você vai contar qual técnica de exclusão que você identificou nesse texto. Vai fazer a mesma coisa para erradicação, a mesma coisa para proteção, a mesma coisa para imunização e a mesma coisa para terapia, desculpa. Tá? Vocês vão ver, gente, que nesse texto de pós-colheita ele fala sobre várias doenças e sobre o manejo da maçã em pós-colheita, tá? Então, quais são as etapas da pós-colheita que o fruto da maçã pode se contaminar? E então, quais são as técnicas hoje conhecidas e utilizadas para evitar que essa contaminação aconteça, tá? Ou que a doença evolua, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, a asepsia das caixas, o uso de ambiente controlado, o uso de temperatura controlada, o uso de oxigênio e CO2 controlado, o uso de fungicida, tá? Só que eu quero que vocês peguem as técnicas e consigam relacionar para mim com os princípios de Wetzel, tá? Então, a asepsia das caixas qual tipo de processo? É exclusão, é erradicação, proteção, assim por diante. Eu quero ver se vocês conseguiram assimilar. Ficou mais claro? Agora sim. Né? Mais alguma dúvida, gente? Tem entrega escrito? Eu coloquei no grupo do WhatsApp ali, tá? Vocês vão entregar isso escrito para mim no Word e vão me mandar por e-mail com prazo de 1 semana. E, prof, a princípio é para voltar às aulas semana que vem, né? Daí, você acha que vai voltar ou a gente manda por e-mail para garantir? Não, vocês vão me mandar por e-mail de qualquer jeito, tá? E sobre a volta às aulas, eu tenho que esperar a notícia. Eu não recebi aviso nenhum concreto ainda, tá? O único aviso que eu recebi é que do dia 5 tinha sido adiado para dia 18, tá? Mas aguardando confirmação. Tá ok, obrigada. Tá? Nada, imagina. Mais alguma pergunta, gente? Que turma quieta hoje. Sora, esse material vai disponibilizar para nós? Já tá no grupo. Já passei tudo hoje de tarde, os dois PowerPoint e o PDF. Quando eu mando o PowerPoint para vocês no grupo é porque ele não cabe no Ava, tá? Eu tento alimentar o Ava, eu coloco lá no Ava toda a reunião que a gente faz, gravada, e sempre que o PowerPoint cabe, eu coloco lá, para vocês também terem rastreabilidade. Mas eu já mandei no grupo de WhatsApp hoje de tarde. Se vocês quiserem checar se vocês receberam e me dar um ok, para mim consta aqui como enviado. Eu recebi e já baixei os 3. Eu também recebi e já baixei. Então tá jóia. Gente, assim, ó, o que eu preciso que vocês entendam é quando que esses conceitos de Wetzel se aplicam, tá? Por que eu estou colocando esse exemplo da maçã? Porque a gente sempre tenta relacionar tudo com soja, feijão e milho, tá? E tem muita doença que acontece pós-colheita e a gente não estuda muito isso. E a maçã é um mundo bem, bem mágico e muito rentável para se trabalhar e muito próximo da gente, né? Então, eu acho que vale muito a pena essa leitura e essa dinâmica no estudo de caso voltado à maçã, tá? Até porque o fruto da maçã, realmente, ele é diferente, né? Ele não é uma vagem, ele não é um grão. A maçã é uma fruteira que ela dá fruta só uma época do ano, porém, a gente consome maçã o ano inteiro, então é lógico que tem que existir tecnologia para você conseguir armazenar essa maçã, e uma das, entre aspas, mágicas desse armazenamento é você não deixar essa maçã ficar doente, né? Porque senão a doença vai evoluir. Então, eu achei muito oportuno esse estudo de caso com vocês, tá?
Aí, sobre as técnicas em si, vocês vão ver que a leitura já vai abrir os olhos de vocês, ela abre a mente, tá? E as técnicas a gente vai falar mais sobre nos nossos 2 últimos encontros, né? Então, como eu falei para vocês, na semana que vem a gente fala um pouco do químico e do genético, e depois fala do físico e biológico, tá? Então, fatalmente, quando a gente estiver falando sobre os nossos próximos assuntos, vocês vão poder já associar uma outra cultura, isso é bem legal. Perfeito, pessoal? Certo, prof. Então tá bom. Bom, gente, então se vocês não têm mais dúvida, a gente se despede desse assunto de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou no WhatsApp para vocês, no nosso grupo, né? Lembre que no particular eu não dou conta, gente. Tem gente que está insistindo, mas eu não consigo. É muita gente. Mas no grupo eu respondo tudo certinho, tá? E eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade. Vai ter que pensar um pouquinho, mas nada diferente do que vocês já vêm fazendo, tá? Tranquilo? Agradeço a presença de vocês, gente. E desejo para todo mundo aí uma boa noite e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau. Tchau, prof. Até segunda. Beijo. Boa semana para vocês. Obrigada. Saúde e se cuidem. Amém.